Eu quero falar um pouquinho hoje com os amados irmãos o seguinte tema: o que acontece quando Cristo é tudo em todos? Nós vamos pensar um pouquinho sobre esse tema, o que acontece quando Cristo é tudo em todos e quais são os benefícios que nós temos dados por Cristo quando Ele, em nossa vida, na vida da igreja, no cotidiano, na vida da comunidade da igreja, o que acontece conosco e com a sua igreja quando Ele é tudo em nossas vidas, quando Ele é tudo em todos nós, quando Ele é tudo em todos. A igreja, amados irmãos, quanto a comunidade de pessoas, ela desenvolve um relacionamento abrangente e intenso, entendendo que a igreja é uma comunidade de pessoas. Então essa comunidade de pessoas que se relaciona, que convivem entre si, como essa comunidade de pessoas, ela desenvolve um relacionamento abrangente e intenso na vida e no cotidiano de cada membro. Ela é abrangente porque ultrapassa as fronteiras que vão além do convívio dos membros quando estão reunidos no templo, nos encontros semanais. Então esse relacionamento ele é abrangente porque ultrapassa essas fronteiras, ultrapassa esses limites dos encontros semanais, dos encontros em que a igreja tem, nos cultos de oração, nos domingos, nos encontros de mulheres, encontros de senhores. Então esse relacionamento ele é desenvolvido de forma abrangente e intenso. Em primeiro momento é abrangente porque ultrapassa as fronteiras que vão além do convívio da irmandade nos encontros semanais que acontecem no templo da igreja, utilizando todos os meios de comunicação no desenvolvimento desse relacionamento. Então nós utilizamos ferramentas para que esse relacionamento ele vá além do convívio nas reuniões que acontecem no templo da igreja. Para isso nós utilizamos meios de comunicação nesse desenvolvimento, que é real tanto na forma física, quando existe a presença pessoal nos encontros semanais, quanto ele é real quando estamos distantes. Através das redes sociais, nós mantemos esse relacionamento. Por isso que a igreja, enquanto comunidade, ela desenvolve esse relacionamento abrangente, porque vai além dos limites do templo e nós nos mantemos nos relacionando através de redes sociais, que hoje é um instrumento utilizado pela igreja para manter relacionamento. O relacionamento que a igreja desenvolve, além de ser abrangente, como eu já tenho afirmado, ele também é intenso, ele também é intensivo. E é intenso porque é uma força ativa. Então esse relacionamento é algo fenomenal, é incrível. Ele é abrangente, como já tenho mencionado, mas também ele é intenso. Ele é intenso porque é uma força ativa que se manifesta e se faz sentir essa força ativa com entusiasmo, com vigor, com abundância. Então é algo intenso, é um relacionamento intenso que a igreja desenvolve com os seus membros. Esse sentir, esse entusiasmo, esse vigor e essa abundância é algo caloroso. É como fogo, que suas labaredas alteiam mais e mais, alimentado pelo o calor das pessoas nesse relacionamento. Alimentado pelo um relacionamento de uma força ativa, que ultrapassa as medidas ou o grau habitual de uma vida comum, de um relacionamento comum. Então, o relacionamento que a igreja ela desenvolve com seus membros é abrangente e é intenso. É abrangente porque vai além dos limites ali do relacionamento no templo, nos encontros semanais, e é intenso porque é uma força ativa que se manifesta e se faz sentir com entusiasmo, com vigor, com abundância.
É como um fogo, né, que suas labaredas alteiam mais e mais, alimentado pelo esse relacionamento de uma força ativa, que ultrapassa as medidas de um relacionamento comum, que vai além do grau habitual de um relacionamento comum. Portanto, o relacionamento desenvolvido na igreja, ele é forte. Ele é forte, é um movimento descomunal. Esse relacionamento desenvolvido na igreja, ele é algo monumental, é gigantesco. Esse tipo de relacionamento cria vínculos, estreita o conhecimento mútuo. Os sentimentos, eles se afloram e as afeições são autênticas. Não há espaço para ideias obscuras, não há espaço para um ambiente desagradável quando esse relacionamento desenvolvido pela igreja, tanto na sua abrangência quanto na sua atividade, ele acontece. Esse relacionamento, ele é sólido, ele cria vínculos, estreita os relacionamentos, os sentimentos, eles se afloram de uns para com os outros, e as afeições, elas são verdadeiras, são legítimas, são autênticas. Não há espaço para uma ideia obscura. Deus é todo sapiente. Em sua sabedoria, ele instituiu a igreja, inclui nela pessoas para se amarem, se protegerem, cuidar uns dos outros e se valorizarem mutuamente. Mas tudo isto, amados irmãos, só é possível se Cristo, o cabeça da igreja, for tudo em todos. Sem Cristo, como a fonte desse relacionamento, que é tanto abrangente quanto intenso, tudo será um grande e doloroso prejuízo. O resultado final de um relacionamento com nossos irmãos sem Cristo é dor, sofrimento e ofensa. Por isso, Cristo deve ser a fonte do relacionamento desenvolvido na vida orgânica da igreja. Sendo assim, vejamos o que acontece quando Cristo é tudo em todos. Olha só o que diz o texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 11, para desenvolver um pouco mais esse assunto que traz como tema o que acontece quando Cristo é tudo em todos. Colossenses 3 e 11 diz assim: no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Essa passagem de Colossenses 3 e 11 traz como essência essa ideia. O que acontece quando Cristo é tudo em todos? Quando Cristo, amados irmãos, é tudo em todos, o primeiro acontecimento é que as divisões desaparecem. Esse é o primeiro acontecimento quando Cristo é tudo em todos. As divisões desaparecem. O texto de Colossenses registra uma diversidade de membros na mesma igreja. Uma diversidade de pessoas na mesma igreja. Podemos perceber, pelo menos aqui, 8 tipos de diferentes pessoas. Nós temos aqui gregos, judeus, circunciso, incircunciso, bárbaros, cita, escravo e livre. Nós temos aqui pelo menos 8 tipos de pessoas fazendo parte da mesma membresia da igreja. Todas essas pessoas, elas representam uma diversidade de culturas. No entanto, em Cristo eram todos iguais quanto ao valor e funções. Assim viviam em um só corpo, sem partidarismo, sem disputa, porque não havia divisões, porque todos eram em Cristo iguais. Não havia partidarismo, não havia disputa. O conceito aqui de divisão é de compartimento. Quando falamos de compartimento, podemos pensar em uma casa, dividida em cômodos, em compartimentos, os quais denominamos de sala, quartos, corredores, área de serviço e assim por diante. Ou seja, uma casa dividida é uma casa compartimentalizada, que separa os membros, colocando-os em cômodos, cada um desses membros em seu quadrado.
Isso é o conceito de divisão de uma casa, no caso aqui, tratando-se da igreja, compartimentalizada. É uma igreja de compartimentos com grupos de pessoas. Quando Cristo é tudo em todos, essa compartimentalização ela não existe, porque o que existe é uma unidade. A implicação de uma casa dividida é que cada um luta para beneficiar seu compartimento, em detrimento do compartimento do outro. Uma luta é travada por interesses pessoais, mesmo que para isso os interesses dos demais sejam menosprezados. Cada compartimento trabalha para preservar seus direitos, enquanto que os direitos dos demais moradores são ridicularizados, menosprezados, desrespeitados. Tudo nesse sistema está corrompido, pois o todo, que é a casa, no caso aqui a igreja, não luta por um bem comum, mas por motivos escusos. Quando Cristo é o real motivo pela qual todos os membros da igreja lutam e se esforçam para o bem maior de todos, então o resultado é positivo, porque os anseios agora abarcam todos, pois o corpo agora está em perfeita articulação. Esta unidade evidencia que todos existem por meio de Cristo, existem para Cristo e existem com Cristo. Desta forma, Cristo é tudo em todos. Logo, todos unidos em Cristo, em um só corpo, as divisões não existem. Este é o primeiro acontecimento real na vida orgânica da igreja, quando Cristo é tudo em todos. O que Deus preparou para a igreja viver é simplesmente magnífico. Imaginem como é prazeroso este modo de relacionamento, em que todos os membros desfrutam de um relacionamento onde todos vivem uma unidade forte e inquebrável. Viver em uma comunidade onde posses pessoais, a cor, a sua etnia e nem mesmo o prestígio da família da qual se faz parte o torna inferior ou superior, isso é glorioso. Na igreja todos são iguais em Cristo. E a condição social ou étnica não é o método utilizado para essa unidade, mas Cristo. Nele, o partidarismo e as divisões desaparecem. Então, amados irmãos, trazendo aqui para nós essa meditação. O que acontece quando Cristo é tudo em todo na igreja que ele instituiu para ser a nossa família? O primeiro acontecimento é que as divisões desaparecem. As divisões não existem. Este é um benefício que Cristo nos proporciona quando servimos e estamos vivendo na igreja de acordo com o que ele planejou. Ou seja, viver em unidade. Este é o plano de Deus para a sua igreja. Viver em unidade, sem divisões. Mas para isso é preciso estar nele. Então esta meditação quero deixar aqui com a amada igreja, que possamos pensar, refletir cada vez mais. Como é prazeroso, como é gostoso viver em unidade. Quando, como igreja, vivemos assim, então ela é forte e poderosa, porque nós cuidamos uns dos outros. Nós respeitamos uns aos outros. Nós valorizamos uns aos outros. Isso torna a igreja forte, poderosa, inquebrável. Que Deus possa nos abençoar e nos fazer viver desta maneira, para que, como igreja, sejamos fortes, inquebráveis e prontos para servir o nosso Deus como ele planejou ser servido. Um forte abraço e Deus abençoe a todos.